Apocalipse. Contagem regressiva para a vinda de Jesus. Fizemos o propósito do nosso coração de trazer para vocês o Apocalipse. Infelizmente, em muitas igrejas, ou por que não dizer, a maioria das igrejas cristãs, não tem o interesse de falar para o povo sobre o Apocalipse. Os dias que estamos vivendo são dias do qual se cumpre as palavras que foram reveladas a João na ilha de Patmos. João, que no dia do Senhor foi levado para a ilha de Patmos, a Bíblia nos diz, no capítulo 1 de Apocalipse, que ele foi arrebatado. E Deus mostrou para João as coisas que haveriam de acontecer no fim dos tempos. Os nossos dias caracteriza o fim dos tempos. O fim chegou. Na sexta-feira nós falamos como que vai acontecer a vinda de Jesus. Somente os cristãos do planeta Terra, somente os cristãos que creem que Jesus voltará outra vez. Infelizmente, existem grupos cristãos que não acreditam mais na vinda de Jesus. Infelizmente. Mas, se existe um povo na Terra que acredita que Jesus vai voltar, o povo de Deus. Aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que se arrependeram e que entregaram suas vidas a Jesus Cristo incondicionalmente. O que é entregar a vida a Jesus incondicionalmente? Sem reservas. Não um pedacinho da vida. O pedacinho, eu vou dar um pedacinho da minha vida para Jesus, mas o outro pedaço é dos prazeres. Eu vou dar um pedacinho da minha vida para Jesus, mas o outro pedaço são dos vícios. Eu vou dar um pedacinho da minha vida para Jesus, mas eu gosto das coisas deste mundo perdido, desse mundo de trevas. A palavra de Deus nos ensina que temos que fazer uma entrega incondicional. O que seria entrega incondicional? Uma entrega total. Quando você entrega o seu corpo, sua alma e seu espírito. Quando você reconhece que Jesus Cristo e Yahushua HaMashiach foi aquele enviado do Pai para trazer a salvação para nossas almas. E quando a pessoa aceita este plano pela fé, estará nas páginas da Bíblia, então esta pessoa é justificada. Então, esta pessoa, este cristão, que genuinamente entregou-se incondicionalmente a Jesus Cristo, esse cristão acredita que Jesus vai voltar novamente. Como nós dissemos na sexta-feira passada, existe na Bíblia mais de 1000 citações a respeito da segunda vinda de Jesus. Somente no Novo Testamento, nos 27 livros da segunda parte da Bíblia, o Novo Testamento, são média de 317 referências referindo-se à volta de Cristo. Nós falamos sobre a vinda de Jesus. Nosso Senhor diz que ninguém saberia, ninguém sabe, nem o dia e nem a hora em que o nosso Senhor voltará. Nem o dia e nem a hora. Jesus não deixou assim uma data prefixada. Jesus não deu, o nosso Deus não nos dá uma informação assim precisa de quando Jesus voltará. Mas pela escatologia, pelas profecias, nós podemos ter a informação da ocasião da volta de Jesus. Nós estamos no período dispensacional da grande tribulação. Já falamos para você que o momento em que vai desencadear a grande tribulação, segundo a escatologia bíblica, ela se dará após o arrebatamento do povo de Deus, arrebatamento da igreja de Jesus. Como está escrito lá no capítulo 2 da carta aos 2 Tessalonicenses, que existe algo que impede a manifestação literal do anticristo, que é a igreja de Jesus. Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo for levada, arrebatada para os céus, iniciará na terra um período que a Bíblia chama
de grande tribulação, sendo que, no primeiro estágio do período, do qual o profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 27, que fala da 70ª semana de Daniel, que é o período que converge todos os acontecimentos fortíssimos, caracterizando o momento da liderança mundial do anticristo. Vai haver uma paz mentirosa. O anticristo, o ditador mundial, ele vai conseguir unificar as religiões. Ele vai conseguir estabilizar a economia mundial. E vocês sabem que no presente momento, toda a economia mundial está instável, inclusive no nosso país, Brasil. Essa instabilização, ela perpetuou e ela vai se multiplicar e crescer mais ainda. Nós diríamos que aí o que nós podemos ver em matéria de crise econômica, tanto no Brasil quanto em outros países, nós podemos perceber o seguinte, pessoal, que é o início. Ainda haverá coisas horrendas, terríveis. Eu estava vendo um noticiário lá na Grécia de um senhor que foi no banco para receber a aposentadoria. E o caixa do banco disse, não tem dinheiro. E ele se ameaçou matar, tirar a própria vida dele lá na Grécia. Ele ameaçou tirar a vida dele, ficou desesperado. Imagine você que está aqui neste momento, você chega na agência bancária, aqui no Brasil, aqui em Santo Amaro, ou na Praça da Sé, ou aqui em Pinheiros, ou aqui em Morumbi, ou aqui em Interlagos, em qualquer local onde você recebe a sua aposentadoria. Você chega lá naquele dia e o banco diz assim, olha, nós não temos dinheiro para pagar a sua aposentadoria. Isso já está acontecendo em alguns países. Essa crise, ela está rodeando o planeta, nos 4 cantos do planeta. A crise generalizada em todos os aspectos. Então, o que o anticristo vai fazer? Ele vai fazer a estabilização econômica, a distribuição de renda, porque ele será um homem sábio. Ele receberá uma sabedoria muito grande para administrar economicamente, militarmente e até mesmo religiosamente. Porque haverá a unificação das religiões. Que nós, cristãos, para melhor entendermos, nós usaríamos a palavra ecumenismo. O ecumenismo, que foi sugerido pela Igreja Católica Apostólica Romana, já no Concílio Vaticano II, por volta de 1963, o Concílio Vaticano II instituiu o ecumenismo com a finalidade de unificar as religiões, muito especialmente trazer os protestantes de volta ao comando do Papa. A Igreja Católica Apostólica Romana está conseguindo isto. Muitas igrejas protestantes, tanto do Brasil quanto de outros países, já aderiu e já aceitou o pacto com a Igreja Católica Apostólica Romana. Estamos no período dispensacional da grande tribulação. O livro do Apocalipse é um livro profundíssimo, que requer um conhecimento não só exclusivo do livro. Para que nós tenhamos a compreensão do livro do Apocalipse, você precisa ter o conhecimento das Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse. Entendeu? Porque o livro do Apocalipse, ele tem uma ligação com toda a Escritura Sagrada, com todo o plano divino através dos séculos, desde o início. Por isso que nós estamos mencionando aqui outros livros para vocês. Ele vai ser aclamado. Ele vai ser admirado pelas nações, pelos homens. Os homens vão adorá-lo como Deus. Porque será o momento que Satanás, incorporado no anticristo, ele vai satisfazer o desejo de ser adorado como Deus. Porque Satanás, ele tem
um orgulho, ele tem uma inveja do grande, poderoso Yahvé. E ele vai conseguir essa adoração mundial. Os homens, por ver a capacidade do anticristo, eles se prostrarão e vão adorar. Mais uma coisa que as escrituras, que a escatologia nos informa, que Israel, nesse período de 7 anos, Israel vai aceitar este anticristo como o Messias. Porque vocês já sabem que a nação de Israel, que se afastou, né? Dando então chance para nós gentios, para os pagãos, de aceitar o evangelho. Essa explicação, você terá essa explicação lendo o livro da Epístola de Paulo aos Romanos. A Epístola de Paulo aos Romanos, você vai entender que o momento que quando Israel deixou a incredulidade fixar no coração deles, então Deus abriu as portas para nós, as nações gentílicas, as nações que não pertencem à comunidade judaica, somos nós. Mas Israel vai acreditar que aquele homem é o Messias e vai se unir com este homem, aceitá-lo como o Messias. E vai ser assim, uma gestão política mundial, tendo Israel aliado ao anticristo. Isso que as profecias nos informam. Só que, na metade de 7 anos, vai haver uma quebra de aliança. Porque Israel, os judeus, perceberá que aquele do qual eles fizeram o pacto, do qual eles acreditaram que era o Messias, vai perceber que não é aquele, que ele é um falso, ele é um impostor daquilo que eles esperavam. E aí Israel vai tentar romper o pacto. E aí o que esse anticristo irá fazer? O que esse anticristo irá fazer? A Bíblia nos informa no livro do profeta Zacarias, capítulo 12, 13, 14. Ele vai ordenar as nações. Ele vai ordenar as nações para atacar Israel. No dia 14 deste mês de outubro de 2015, hoje é dia 23 ou 24? 23, né? 23. No dia 14 deste mês de outubro, o Irã, que está no Oriente Médio, mostrou para o mundo arsenal em subterrâneo, em todo o seu território, onde existe áreas subterrâneas no território iraniano, com ogivas nucleares. Mostrou para o mundo. Quem quiser ver isso, você entra na internet que você vai ver. O poder de destruição que o Irã possui dá para destruir até a Europa toda, pessoal. Só que o Irã visa um povo chamado Israel. O ministro do Irã falou para o mundo que só vai haver paz no Oriente Médio na hora que matar o último judeu. Existe na garganta dos iranianos e dos ministros, dos seus líderes políticos, o desejo de aniquilar os judeus. E a Bíblia nos informa que eles terão aliados para isso, né? Porque as nações vão ser ordenadas pelo anticristo. Então, na metade desses 7 anos, a partir do momento, a partir do instante que houver a ordem dada pelo anticristo para atacar Israel, isso ocorrerá na metade de 7 anos. 3 anos e meio para frente, contagem regressiva para a volta de Jesus. Vamos ver isso aqui nas Escrituras? Vamos ver aqui, vamos abrir o livro de Zacarias. Porque nós estamos falando sobre o Apocalipse. Mas
nós precisamos ver este assunto aqui. Eis que vem o dia do Senhor. O dia do Senhor que a Bíblia refere através da palavra dos profetas é o dia do juízo, o dia da vinda de Jesus, dia do Senhor. Em que teus despojos serão divididos no meio de ti. Juntarei todas as nações ao redor de Jerusalém. A cidade será atacada e tomada, as casas serão destruídas, as mulheres violadas, metade da cidade irá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso. Quadra e guerra. Essa batalha aqui tem um nome, chama-se Batalha de Armagedon. Quando os homens que odeiam Israel, como o Irã, por exemplo, como os palestinos, que querem instalar nos territórios de Israel uma nação, e já conta com o apoio da Organização das Nações Unidas, a ONU, Barack Obama, e até mesmo o Papa, o Vaticano, aprova a criação do Estado palestino dentro dos territórios de Israel. E o governo brasileiro também apoia, segundo a declaração feita pelo porta-voz de Relações Exteriores do nosso país. Essas nações, comandadas pelo anticristo, vai atacar Israel, como está escrito aqui. Vai ser uma carnificina lá. Vai ser uma destruição. Os judeus vão clamar. Eles vão clamar, vão pedir, vão derramar lágrimas, e Deus vai atender o clamor desses judeus, desses remanescentes, e vai enviar o seu filho Jesus. A metade de 7 anos, 3 anos e meio para frente, poderemos contar contagem regressiva para a vinda de Jesus. Este é um assunto muito profundo. Nós vamos continuar falando, estamos no período da grande tribulação. Na próxima sexta-feira vamos continuar falando deste momento em que os homens irão pedir aos montes para cair sobre ele. Vai dizer assim: monte caia sobre nós, que o sofrimento será dos mais terríveis de toda a história da humanidade. Você pode ver isso em Mateus 24 e 21 de Lucas. A grande tribulação que vai vir sobre a terra vai ser o maior sofrimento. Mas você pode perguntar assim: mas por que vai haver tanta tribulação se Deus é amor? Sim, os homens escolheram, pessoal. A humanidade escolheu. Você quer um exemplo para você entender isso aí que nós falamos agora? Os Estados Unidos da América do Norte, que foi criado em 1776, surgiu de uma revolução chamada Revolução Americana. Essa revolução foi uma guerra que houve entre protestantes e católicos. E os protestantes, que não se uniram com os católicos na Inglaterra, eles fugiram no navio Mayflower e eles fundaram nas colônias britânicas os Estados Unidos da América do Norte em 1776. Os chamados, na história geral, como os puritanos. Esses puritanos que fundou os Estados Unidos, que são os protestantes, até então vocês têm conhecimento que a nação norte-americana, a religião predominante até poucos anos atrás era o protestantismo, os evangélicos. Os grandes pregadores do mundo saíam dos Estados Unidos para pregar para o mundo, como o maior pregador do mundo, Billy Graham, Rex Ramba, Jimmy Swaggart, Patty Robson, e outros mais que eu não lembro agora, homens famosos, como Jimmy Swaggart, que chegou a pregar para 5 continentes através de rede internacional de televisão, de satélites, esteve aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Maracanã. Também esses grandes homens que pregavam o evangelho para o mundo vieram dos Estados Unidos. O protestantismo era a religião predominante lá.
Mas a informação que nós temos recente, que acaba de ser inaugurado o segundo grande templo de Satanás nos Estados Unidos, onde filas, multidão, pessoas estão entrando no templo de Satanás nos Estados Unidos para adorar o diabo. Desde 1960, com a ascensão dos Beatles, os Estados Unidos americanos abandonou Jesus Cristo e voltou-se para o ocultismo, para o satanismo. Tudo que nós temos aqui no Brasil, transmitido pelos americanos, através do Walt Disney e outros filmes macabros, filmes satânicos, de mensagens subliminares, tudo vem dos Estados Unidos. Como prova que os americanos que faziam profissão do nome de Jesus, que eram os maiores anunciadores do evangelho do planeta Terra, e hoje, muitos americanos, até mesmo aqueles que eram cristãos, estão hoje adorando Satanás. Estão entrando no templo que foi inaugurado nos Estados Unidos e adorando o diabo. Então, Deus, está escrito na Bíblia, que enviará a operação do erro. Dentro da hermenêutica do texto sagrado, quer dizer, Deus permitirá, como nós lemos aqui no início, o Apocalipse, capítulo 9, sexto anjo tocou a trombeta. A voz que vinha dos 4 cantos do altar, dizia, o sexto anjo, que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão acorrentados à beira do grande rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos, que se conservavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano da matança da terça parte dos homens. Os céticos, os ateus, os materialistas, cientistas que não acreditam na existência de Deus, que não acreditam na Bíblia como palavra de Deus, mas eles dizem, através das pesquisas científicas, que neste século irá morrer mais de 5 bilhões de pessoas no planeta Terra. Homens que não têm a fé em Jesus. Eles acreditam somente na ciência, mas se pronunciaram já, dizendo que este século 21 que nós estamos, vai morrer na face do planeta Terra mais de 5 bilhões de pessoas. Então, as previsões dos cientistas estão batendo com o que nós lemos no livro do Apocalipse. Estamos vivendo o tempo do fim. Próxima sexta-feira, nós vamos falar de outros eventos que vai acontecer no momento da grande tribulação, no momento desta 70ª semana, denominado pelos estudiosos da Bíblia como o período da grande tribulação. Nós vamos falar sobre a marca da besta. Próxima sexta-feira. Estas palavras, como nós vemos no capítulo 1 do livro do Apocalipse, o Senhor diz: transmite essa palavra, porque bem-aventurados são aqueles que ouvem e guardam a palavra desta profecia, porque o tempo está próximo. Pessoal, Jesus, ele vai voltar. Não da forma como eles estão falando aí. Porque o diabo, ele crê na palavra de Deus, ele sabe. O príncipe das trevas, que estão aqui comandando as pessoas que não seguem a Jesus, que comandam aqueles que vivem distante, entendeu? Pode baixar a porta, pode baixar a porta. Pode baixar porque o inimigo, tá? Vou pedir, por favor, o Tenente Francisco, pode ir, por favor, Tenente Francisco, fica ali 2 minutos na porta. Ele não gosta que você ouça a palavra, entendeu? Ele se manifesta. Assim agora. Tem um país aí que estão matando os cristãos, estão queimando a casa dos cristãos na Indonésia, se não me memória. Estão queimando a casa dos cristãos, estão expulsando os cristãos de casa, estão queimando as igrejas. E aqui no Brasil, em Goiânia, lá próximo ao Distrito Federal, Brasília, numa faculdade em Goiânia, o cara pegou a Bíblia e botou fogo. Já está começando uma perseguição silenciosa contra os cristãos.
E segundo informações que eu tenho, que já existe algum projeto de lei em Brasília para proibir a leitura da Bíblia. Já foi proibida em muitas escolas no Brasil a leitura da Bíblia, os símbolos sagrados, em muitos locais públicos. Pode vir, Francisco, por favor. Você está aqui. Em muitos locais sagrados, não pode mais colocar os símbolos sagrados, como o crucifixo, as imagens da igreja tradicional. Não pode mais. Aos poucos está se fechando. A palavra diz que no tempo do fim os cristãos seriam perseguidos. E nós estamos já às vésperas de acontecer isso aqui no Brasil. Agora as pessoas já não podem abrir a boca e ler as escrituras de uma forma explícita. Eu estava vendo na internet um pastor evangélico que estava pregando na Praça da Sé, aqui em São Paulo. E ele, abrindo o capítulo 18 de Levítico, ele pronunciando contra a homossexualidade, dizendo para o povo que estava assistindo a sua pregação na Praça da Sé, aqui em São Paulo. E ele dizia, nas palavras dele, que a prática da homossexualidade é um pecado diante de Deus. Quando ele acabou de falar essas palavras, a polícia prendeu-o. Está na internet. Se você procurar, você vai achar. Um pastor evangélico foi preso porque ele disse, na Praça da Sé, aqui em São Paulo, que homossexualismo é pecado. Foi preso. Já não pode falar mais isso. Já não pode falar que é considerado como homofóbico. As leis estão apertando o cerco em cima da igreja de Jesus. Você não pode deixar o nosso Senhor, cada dia mais, abrace com Jesus. Porque um dia, você não vai ficar mais aqui nesse lugar onde tem cemitério, onde tem hospitais, pessoas doentes. Você vai estar no lugar onde existe paz, onde as lágrimas serão enxugadas, onde existe a luz que é Jesus, o amor e paz e alegria para todo ser, que é o céu de glória. Ele disse, eu vou vos preparar lugar, mas se eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Iavé de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo. Eu sou o Bispo Afonso Querubim, que eu tenho uma imensa satisfação de poder falar com você de qualquer parte do Brasil e do mundo. Quero dar um abraço aos nossos amigos do Facebook, também do Twitter, Bispo Afonso Querubim, do Instagram, e de toda a rede social onde nós estamos transmitindo esta palavra. Você pode entrar em contato conosco pelo e-mail, missãoiavé@gmail.com. missãoiavé@gmail.com. Berenice, por favor. E você também pode, você que é de São Paulo, você pode ligar para nós. Telefone. Prefixo 11, São Paulo, 2597-6926, 2597-6926. E nós estamos aqui na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513, bem do centro de Santo Amaro, próximo ao Shopping Boa Vista, próximo ao Largo de 13 de Maio. Deus te abençoe. A qualquer momento eu vou estar por aqui, na rede social, trazendo para você a palavra de Deus.